Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Aqui te faço conquistar uma rotina produtiva. Como vocês bem sabem, porque vocês me seguem no Insta, sabem que em 2024 eu li 20 livros. A meta era 8, mas com o passar dos dias e dos meses foram crescendo e acabou que eu li bastante. E para o meu aprendizado faz total questão. Eu amo ler, eu amo grifar, escrever nos meus livros e ter aquele feedback, ter aquele resumo dos livros que eu leria, dos livros, o que que eu aprendi com cada livro, o que que cada livro transformou na minha vida. E como vocês sempre me pedem lá no Insta para eu poder falar um pouco mais detalhado sobre isso, eu resolvi fazer esse vídeo que é dos 20 livros que eu li em 2024, qual você deveria ou quais livros você deveria ler em 2025. Então eu separei aqui 5, para que se você tiver algum certo interesse, já acrescentar na sua lista e mandar ver nessas leituras que eu tenho certeza que vocês vão amar. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a leitura, eu não posso deixar de falar sobre o hábito da leitura, né? Que o fato de você cultivar esse hábito da leitura é você investir no seu próprio crescimento e bem-estar. Cada página que você lê é um passo em direção a uma vida mais rica de possibilidades e aprendizado. Ler é exatamente o que essa imagem representa para mim. É ter noção de outras culturas, outras vidas, mais aprendizado, estar mais próximo daquilo que eu acredito. Então, eu espero que a leitura seja para você da mesma forma que é para mim. Mas não foi de uma hora para outra. Foi através do hábito da leitura. Eu li livros menores, livros mais fáceis. Até hoje eu costumo mesclar um pouco em livros de conhecimento, autodesenvolvimento ou um romance, porque é gostosinho de ler. Então, você não deve só ler aquilo que obrigatoriamente você quer aprender. Você pode ir variando e dessa forma ter um conhecimento muito abrangente de tudo. Então, ler, para mim, é exatamente essa imagem. É, quando eu abro a página de um livro, o mundo se abre, novas possibilidades, novos pensamentos. E tem livro que ele não gira a minha cabeça, não. Ele me pega assim, vira de cabeça para baixo e me sacode todinho. Então, eu espero que esses livros transformem a vida de vocês da mesma forma que transformou a minha. Eu não poderia deixar de começar pelo livro número 1. Eu separei eles aqui presencialmente para mostrar para vocês. O livro número 1 das indicações. As 16 Leis do Sucesso. Eu já repeti uma, já repeti duas, já coloquei no Insta, vou falar aqui novamente. Esse livro aqui mudou a minha cabeça, mudou a minha vida e fez eu criar esse canal aqui. Esse canal existe graças a esse livro. Por quê? Ah, você nunca ia fazer, Marcela? Sim, eu de qualquer forma ia fazer esse canal, mas sempre estava procurando postergar, jogar para frente o que pudesse ser jogado, né? Vocês acham que não, mas tem certas coisas que eu também preciso melhorar em relação à procrastinação. Esse livro, ele não só girou a minha cabeça, como ele me sacudiu todinha. E no meio desse livro, eu decidi dormi com uma ideia, pensei, conversei com o Jota, no outro dia eu acordei e falei, quer saber? Eu vou fazer para ontem, porque eu vou ficar enrolando para quê? Eu vou deixar de abrir esse canal. Não, vamos fazer, vamos pôr em prática. E foi graças a esse livro. Esse escritor aqui, Napoleão Hill, ele é incrível. Ele é o mesmo escritor do livro Quem Pensa Enriquece, que é muito bom também. E aqui nesse livro, ele junta, compila, enfim, 16 leis que vão fazer você alcançar, estar mais próximos do sucesso. Então, ele pegou e compilou princípios que são extremamente fundamentais para você alcançar o sucesso em qualquer área da sua vida. Ah, e é só para os negócios? Não. Ele não fala, ah, você deve fazer isso para os seus negócios. Não. Aqui, através dessas 16 leis de sucesso, se você quiser aplicar na sua vida conjugal, na sua vida financeira, lógico que é possível, basta você adaptar, né, a forma como ele ensina aqui.
mas é muito mais que possível. Então, ele foi originalmente desenvolvido como um curso e ele é considerado uma das obras mais completas sobre o desenvolvimento pessoal e a realização de objetivos. Por que você gostou tanto desse livro e etc? Vou explicar para vocês. Ele tem 16 leis do sucesso, até porque esse é o nome do título, né? E eu quero mostrar aqui para vocês que ele fez, ó, como se fosse essa rodinha aqui. Tá vendo? Propósito definido no meio. E o que você vai encontrar nesse livro? Cada negocinho desse aqui é um dos temas das 16 leis do sucesso. Então, aqui mesmo, quando você abre, você consegue ver a mente mestra, autoconfiança, economia, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo. Enfim, cada negocinho desse aqui é um capítulo que ele vai trabalhar. E, Marcela, esse livro é muito grande, eu não tenho costume de ler. Você vai ver que ele é muito simples de ler. Por quê? Ele vem com a lição. Então, aqui, lição 3, autoconfiança. Aqui ele já coloca o que é a lei e qual é a chave do sucesso, quais são essas chaves do sucesso. E aqui ele conta um pouco das coisas que você precisa fazer envolvendo essa lição que ele está ensinando. Então, vocês vão ver que é super fácil e você fica tão empolgado. Esse livro mexeu tanto comigo que eu engoli ele. Então, ele ensina algumas coisas que vale a pena você grifar, vale a pena você ler, voltar. E dessa forma o livro flui, quando você vê, já acabou. Então, eu coloco esse livro aqui como o top 1 dos 5, das 5 indicações aqui. Porque ele mudou minha vida e mudou minha cabeça. Então, hoje, se eu pudesse indicar o livro que mudou minha vida em 2024, seria esse livro aqui. Eu tenho algumas vontades, eu tenho alguns planos para poder colocar em prática. Lê esse livro aqui para você ver se rapidinho você não muda. Quando ele fala de mente mestra, que é você ter um grupo de pessoas que pensam da mesma forma que você, que querem o mesmo objetivo que você, tudo isso que ele ensina, você começa a observar e olhar à sua volta como que está sendo para você esse processo, se você realmente está próximo de pessoas que vai fazer você ter a sua vida transformada. E você vai começando a olhar detalhadamente como que está sendo a sua vida, como que está sendo as suas escolhas. Então, esse livro realmente mudou a minha cabeça. Estou dizendo para vocês, se você ler, você vai mudar a sua cabeça completamente. O próximo livro, a próxima indicação é A Coragem de Não Agradar. Primeiro quero mostrar aqui para vocês que ele é pequeno. Ó, a palma da mão e aqui é fininho. Marcela, o que eu quero ler? Livro desse tipo? O que eu vou aprender com esse livro? Então, esse é um livro que ele tem um convite à reflexão sobre as pressões sociais e as escolhas que nós fazemos, né? Então, ele vai te desafiar a ideia de que devemos ser aprovados por todos e nos encorajar a viver o propósito e conforto. Esse livro aqui vai te incentivar a não viver em prol das outras pessoas. Não vai fazer com que você viva pensando no que você está fazendo se está agradando as outras pessoas. Por quê? Uma vida feita para você viver agradando outras pessoas é o resultado da frustração. Você vai se sentir sempre triste porque você vai fazer as outras pessoas felizes e você mesmo talvez não esteja fazendo aquilo que você tem tanta vontade. E essa é a maior receita para o fracasso, quando você vive pelos outros e não por aquilo que você tanto deseja. Então, todas as vezes que você for pensar nas coisas em que você for fazer, pense se aquilo é só para satisfazer outras pessoas, se você quer comprar uma coisa só para mostrar para os outros, ou se você quer verdadeiramente algo vindo do seu coração. Então, ele trata alguns pontos que é bem interessante, como, por exemplo, a vida é simples, mas não fácil. Ele fala sobre a separação de tarefas. Ele fala sobre todo o problema é um problema de relacionamento. Quando você vai ver o cerne da questão, um problema que você sofre no trabalho, muitas vezes pode ser um problema de relacionamento. Você não sabe se comunicar com a outra pessoa, você não sabe se colocar no lugar do outro, você não consegue entender o que o outro está dizendo. Ele fala também que a felicidade está no momento presente. Que a gente não pode viver a nossa vida sempre, quando eu chegar lá, quando eu conquistar tal coisa, eu vou ser feliz. Não. É sobre o hoje, o aqui e o agora. Você saber aproveitar o processo, o caminho, enquanto você ainda não chegou lá. Além disso,
Ele é um livro pequeno, é um livro curto, é um livro rápido. Ah, Marcela, eu não tenho um costume de ler, eu não tenho o costume de ficar focado nessas coisas. Você acha que seria um bom livro para mim? Você me indicaria essa leitura? Indicaria para pessoas que já têm o costume de ler, indico para pessoas que querem começar a ler agora, pela pela maneira também da escrita dele. Vou mostrar para vocês como que é dentro. Ele fez esse livro em cada tópico, cada capítulo, sendo como se fosse uma conversa entre um jovem e um filósofo. E cada ponto desse que eu citei para vocês, que a vida é simples, mas não é, ele retrata de uma forma de um diálogo. Por isso que eu achei tão interessante, né? Aquele livro maçante, aquele livro cheio de teorias, só aquela leitura densa. Não, é contando basicamente uma conversa. Não é nenhuma história, é basicamente uma conversa mesmo, onde ele vai citando e incluindo cada um desses pontos que eu citei aqui para vocês. Então, leitura rápida, simples e que eu gostei bastante também. Eu acho muito importante a gente ler um pouco sobre essas coisas, para a gente sempre avaliar e reavaliar se a gente está vivendo da forma como nós desejamos, em prol daquilo que nós queremos conquistar, ou só para satisfazer as outras pessoas à nossa volta. A minha próxima indicação para você é Potencial Oculto, esse livro. As minhas indicações de livro que eu pego para ler são muitos da Fabi Sawaia, a esposa do Caio Carneiro. O tema, os conhecimentos que ela aborda e que ela gosta de ler são basicamente idênticos aos meus. Então, as indicações que eu pego são sempre dela. E eu leio, se for interessante, eu indico, ou se, não, tudo bem, acho válida a leitura, mas talvez não indicaria. Não indico. Mas eu sempre gosto de postar qual é a capa do livro, enfim, no Insta, sempre que eu tô começando um livro, porque às vezes se causar algum interesse em uma outra pessoa também não tem problema nenhum. Esse livro aqui, O Potencial Oculto, ele basicamente ensina você a como extrair o melhor de você e das outras pessoas. Então, ele é uma obra de um psicólogo, ele é renomado, esse psicólogo, é Adam Grant, se não me engano. Ele foi publicado pela editora Sextane, essa editora é muito boa, e foi publicado em março de 2024, eu ia falar desse ano. Mas foi ano passado, né? Já estamos em 2025. E nesse livro, ele vai te desafiar a obsessão contemporânea pelo talento inato. Ele vai argumentar o processo pessoal e profissional. E ele está mais relacionado ao quanto aprender do que ao quanto nos esforçamos. Você precisa ser uma pessoa aberta a querer aprender mais. Quando você pensa e age dessa forma, é mais fácil você aprender do que você ser aquela pessoa mais fechada e que se esforça, se esforça, se esforça. Marcela, qual é um ponto bem legal que você acha desse livro? A forma como ele aborda, ele coloca conteúdos, ele coloca basicamente capítulos falando sobre aquele tema, conta uma história de uma pessoa ou outra, mas o que achei muito interessante é a forma como ele aborda os conhecimentos através de imagens. Aqui, por exemplo, ele está falando coisas para as quais você está 100% preparado e o crescimento. Ou seja, o crescimento não está nesse círculo. Aqui é o círculo quando você está 100% preparado. O crescimento, ele está fora disso. Então, ele sempre pega o conhecimento, o conteúdo que ele falou aqui e coloca uma imagem que é super diferente. Então, eu sempre fui postando isso no Insta enquanto estava na leitura desse livro, que ele coloca alguns gráficos. E se vocês observarem, os meus livros sempre serão grifados e escritos, porque eu sou justamente essa pessoa que grifa tudo. Esse aqui já é um livro maior, né, do que A Coragem de Não Agradar, ó. Maior que a minha palma da mão aberta. E não é tão grande, não. Ele tem. Deixa eu ver aqui pra vocês. Tem muitos estudos científicos. Então, aqui no final, basicamente, é. Como fala? As notas, né? Que eles têm que colocar os links dos estudos. Ó, tudo isso daqui foram os estudos que o psicólogo utilizou para poder escrever esse livro. Então, um livro muito bom, um livro que me ensinou bastante, principalmente
me instigou. Que nem o primeiro das 13 leis do sucesso, esse aqui também me instigou muito. Porque se vocês verem, eu fiquei observando a capa dele, é um diamante preso, né? E esse diamante tá quebrando aqui para ele começar a sair. É basicamente assim que eu tô me sentindo. Quando eu estou em busca daquilo que eu realmente desejo, aquilo que eu realmente quero. Então, esse livro aqui também me fez pensar e repensar, poxa, você quer chegar em tal lugar, será que você está fazendo o que você deveria? Da forma como você deveria? Você está se esforçando, está se dedicando a esses projetos? Então, livros assim mexem muito comigo e são os livros que mais mexem comigo, que são os que eu gosto de indicar. Próximo livro, eu já indiquei ele no Insta, mas eu vim indicar aqui porque eu queria falar mais sobre isso. Um dos temas que eu estudei bastante em 2024 foi sobre a longevidade. Por quê? Porque é um tema que eu gosto, e não só porque eu gosto, porque eu, Marcela, quero viver bem e quero viver muito. Ai, mas você é muito nova para estar pensando nisso. Por que quando você não ficar velha, você não pensa nessa parte? Não. A verdade é que quando a gente deixa para pensar nisso, quando a gente já está muito velho, passando por todos os problemas, esse justamente é o momento de não colocar preocupação nisso. Você já deve aprender durante o seu caminho todo o que você tem que fazer de correto, o que você tem que se alimentar, quais são as coisas que você deve procurar fazer. Nesse livro, eu descobri que eu estava fazendo pouco cardio. O mínimo, no mínimo ali, para você ter uma vida longa, uma vida saudável, o mínimo, o básico, assim, você tem que fazer 3 horas de cardio. E desses cardios, você precisa fazer alguns que tenham variação de zonas. Zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Marcelo, nunca ouvi falar sobre isso. Tudo bem. Quando o nosso coração está batendo, ele vai exigir certos esforços quando a gente estiver numa atividade física. Se a gente está num esforço muito grande que eu já vou atingir quase o meu 100%, essa zona é chamada de zona 5. A zona 2 é aquela zona que você consegue correr, por exemplo, trotando e conversando com outra pessoa. Então, todos esses conteúdos eu aprendi profundamente nesse livro, porque ele fala sobre isso. Ele fala sobre qual é a duração ideal de um cardio, como que você deve fazer para você viver mais melhor, como, por exemplo, tem um capítulo inteiro aqui falando sobre o sono. Então, são coisas que as pessoas negligenciam atualmente, mas que são as coisas que vão fazer diferença na nossa vida. Para a gente viver mais e melhor, não tem jeito. Não é aquela estudem enquanto dormem. Não. O nosso corpo, para funcionar bem, ele precisa dormir. Então, são coisas que ele aborda, que ele ensina aqui. Livro muito fácil. Ah, Marcela, esse aqui é maior? É maior. Mas se você gosta desse tipo de assunto, se joga. Muito bom. Esse livro aqui, como vocês podem ver também, vocês gostam de ver dentro dos livros, né? Também tá todo grifado. Queria ver aqui. Também sempre vai estar todo grifado. Então, ele fala sobre o câncer, as doenças cardiovasculares. Muitas pessoas atualmente morrem mais de doenças cardiovasculares, como AVC, como infarto, do que de câncer. Então, ele aborda também isso, o que você pode fazer para poder melhorar. E a atividade física é um dos maiores e melhores medicamentos. Não tem jeito, se você não faz, corre atrás para você fazer, porque você está perdendo tempo de vida aí. Então, aqui nesse livro, Outlive, o nome dele, né? A arte e a ciência de viver mais e melhor. Então, ele não é apenas um livro sobre viver mais, ele é um guia prático para maximizar a qualidade dos seus anos vividos. Ele traz insights baseados em ciência, mas com uma linguagem acessível para ajudar qualquer pessoa a implementar mudanças significativas. Então, se você busca inspiração e ferramentas para uma vida longa e saudável, esse livro é um recurso incrível. Foi um dos livros que eu li mais rápido ano passado. Não porque, eu sou aquela pessoa que compete, que lê rapidamente. Não. Eu leio livros rápidos e até me controlo para isso não acontecer quando o livro é muito bom. E esse aqui foi um dos livros que, quando eu pisquei assim, em um dia eu li 60 páginas. Eu fiquei. Parece que eu tô gostando bastante desse livro. Mas, assim, sempre grifando, sempre tentando aprender com o livro.
Um dos livros que transformou minha vida também. Como vocês podem ver, ano passado eu li bastante sobre saúde. E falando em saúde, próxima indicação, A Revolução da Glicose. O povo ficou louco comigo no Instagram quando eu tava lendo esse livro. Marcela, você tem diabetes? Você tá com diabetes? Eu, não, gente, só porque eu tô lendo um livro sobre glicose, que tem a ver, não é assim que funciona, não. Quando a gente quer cuidar da nossa saúde, a gente tem que ler sobre esses assuntos mesmo. Essa Jessie, ela é uma nutricionista. O nome desse livro é A Revolução da Glicose. Então, a Jessie, ela apresenta como os picos de glicose, mesmo em pessoas não diabéticas. Todos nós temos picos de glicose. E esses picos de glicose, ela apresenta, né, como que esses efeitos, como que o pico tem efeitos maléficos na nossa saúde, que pode causar ganho de peso, falta de energia, problemas hormonais e até envelhecimento precoce. Então, a exploração desses pequenos ajustes na alimentação pode equilibrar os níveis de glicose, resultando em mais disposição, controle do apetite e prevenção de diversas doenças. Aqui no começo, nesse livro, ela começa contando a história dela. E não vou dar spoiler. Se você quer saber, leia esse livro. A história, assim, é bem pesada. Mas ela vivenciou. Que forma que ele trabalha, Marcela? Ele fala sobre os picos da glicose, quais são a numeração ideal, o que todo mundo deveria fazer para evitar. Por exemplo, qual é a ordem que você deve se alimentar para evitar um pico de glicose? O pico de glicose faz você ter mudança de humor. Tem uma. A primeira. O primeiro. Aqui. Das primeiras páginas, ela fala bem assim: quando os nossos níveis de glicose estão descontrolados, sofremos picos de glicose. Durante um pico, nosso corpo é inundado de glicose, aumentando a sua concentração na corrente sanguínea em mais de 30 miligramas por decilitro, em um período por cerca de 1 hora. Aqui ela explica detalhadamente como que esses picos de glicose acontecem. Então, ai, Marcela, eu não entendo nada. Não se preocupa, se você não entende nada de glicose, de maneira muito simples, nesse livro aqui você vai entender. E aí ela fala também sobre a principal fonte, né? A glicose é a principal fonte de energia do corpo. Nós a obtemos dos alimentos que nós ingerimos, depois ela é transportada para as células, pela corrente sanguínea. Então ela fala e explica bem direitinho. E da mesma forma como você não entende nada de glicose, ela explica também como que funciona na questão dos alimentos. Por exemplo, não sei se você sabe, mas na fruta tem frutose. A frutose tem glicose, que é açúcar. Ai, como que eu vou fazer? Marcelo, eu sou uma pessoa tão saudável, quando eu tô com fome assim de noite, eu como uva. Uva é uma das frutas que mais tem açúcar e você come de maneira sozinha, ou seja, você causa um pico de glicose. Então, são coisas que a gente às vezes faz achando que a gente está abalando e que na verdade a gente não está abalando, a gente está só prejudicando a nossa saúde. Uma das coisas mais interessantes desse livro que eu aprendi é a ordem certa na hora que você for se alimentar. Você primeiro deve começar pelas verduras e legumes, depois você vai para as proteínas, depois você vai para as fibras e as verduras e legumes é tudo no começo. Por último, você vai deixar para o carboidrato. Nesse livro aqui, eu descobri que os nossos amiguinhos restaurantes que servem pão para gente antes da refeição, que é carboidrato, o carboidrato abre o apetite e faz você ter mais fome. Então, você vai comer mais. Quando você for comer, por último, deixa o carboidrato. Porque, Marcelo, eu fiz um prato muito grande, eu não vou querer comer tudo. Se você comer o que realmente é importante para o seu corpo, vai chegar no carboidrato, você não vai ter tanto interesse. Com isso, você já vai diminuir o pico da glicose. Outra coisa que é super interessante, que isso eu já sabia, mas tive a confirmação nesse livro. Quando a gente almoça ou a gente janta, é mais favorável a gente comer um docinho depois dessas refeições, depois de uma das refeições, do que a gente comer o doce de forma separada. Por quê? Por conta do pico de glicose. Então,
Prefiram sobremesas. Acabei de almoçar, vou comer um docinho. Muito melhor do que no meio da tarde, do nada, você comer um doce, porque vai causar um pico de glicose, mudança de humor, você já vai acordar com fome e tantas outras coisas. Esse livro aqui. Eu falei no Insta, tô falando aqui também, é uma das leituras obrigatórias. Todo mundo deveria ler esse livro. Ai, Marcela, mas você não tem problema de diabetes? Não tenho, mas aqui eu aprendi informações riquíssimas para minha saúde. E com isso, não só agora, mas desde quando eu li esse livro, foi o primeiro livro que eu li em 2024, eu tenho todas essas informações gravadas na minha cabeça e eu procuro ao máximo utilizar todas elas. Então, o que eu queria para você mesmo é que você cuide da sua saúde. Como nós falamos sobre produtividade, sobre foco, concentração, se sair bem nos estudos, fazer atividade física, todas essas coisas, não tinha por que eu vim aqui indicar 5 romances. Se você esperou isso, me desculpa te frustrar. Mas eu tô aqui para falar sobre saúde. Se vocês quiserem que um vídeo eu fale sobre de todos os romances que eu já li e as indicações, só colocar aqui nos comentários com o maior prazer eu vou falar para vocês. Mas para você viver 2025 de uma forma esplêndida, extraordinária, alcançando todos os resultados que você deseja, você precisa cuidar da sua saúde. Ela deveria ser um dos principais pilares da sua vida. Se ainda não é, comece, se é, continue mesmo, firme nessa missão de cuidar da sua saúde, porque assim você vai viver mais e vai viver melhor. Então, esse vídeo foram essas indicações. Espero que agora, em 2025, você já compre e já leia. Me dá um feedback, me manda um direct lá no Insta ou coloca aqui nos comentários se você leu, se você gostou, se você vai ler, se você vai comprar. Conte comigo e terão mais vídeos como esse, porque vocês estão me pedindo bastante. Como vocês podem ver, tem vários livros já lidos aqui que eu ainda nunca comentei aqui na frente também. Então eu vou trazer um pouco mais de vídeos dessa forma para vocês. Espero que vocês tenham gostado. É com muita alegria, com muito prazer que eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!